Tem uma colega que estava tentando... quiser usar essa. Então, complementando a pergunta anterior sobre os efeitos, né, da DMT e da ayahuasca, para quem faz uso de medicações como o Rivotril, que é muito comum hoje em dia, né, vocês estavam dizendo que não tem nenhum problema fisiológico, mas para quem faz uso desse tipo de medicação, assim, pode ocorrer, de acontecer? Quais são as consequências? Eu vou comentar rapidamente a comparação da UDV com o Santo Daime. Existe um fator farmacológico. A ayahuasca tem variações imensas na quantidade, tipos de planta, tempo de preparo, tipo de reza que se faz durante o preparo, não fazer reza, enfim. Farmacologicamente, existem alguns estudos que mostram uma variação considerável na concentração dos princípios ativos, dependendo do chá de uma origem ou da outra origem. Mas eu acho que a questão mais importante aí é o setting, que é o que o Henrique estava falando, na verdade, é o contexto. O contexto faz toda a diferença. Você tomar ayahuasca numa igreja, você tomar ayahuasca na Amazônia, ou você tomar ayahuasca na sua casa, você vai ter experiências completamente diferentes, mesmo que você beba sempre da mesma garrafa. Tá? Essa é uma questão ampla, extensa, ela não tem uma solução clara, não existe ritual perfeito, não existe garantias de nada. Então acho que tentando diferenciar das duas igrejas no sentido da sua pergunta. Quanto a querer criar alguma espécie de novo ritual, eu acho que tem muita gente fazendo isso está aparecendo em várias partes do mundo. Na verdade, eu acho que cada igreja, a UDV é um pouco mais, ela é mais estruturada e parece que entre vários centros da UDV a coisa é mais similar dentro da UDV. No Santo Daime há mais variabilidade e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas da igreja do Santo Daime no Canadá e descobri que lá os relatos são muito diferentes do que aqui. Então, assim, é um processo contínuo e dinâmico. Esses rituais eles estão se criando e se modificando e se ramificando e divergindo e até brigando muito entre si, às vezes por bobagem. Então, assim, não sei se é o caso de criar ou se é o caso de você procurar um pouco mais e tentar encontrar uma prática ritualística com a ayahuasca que satisfaça as suas crenças, desejos e a sua vontade interior que seja adequada para você. Eu, particularmente, acho a abordagem xamânica muito mais atraente do que a abordagem religiosa em igrejas. Quanto à pergunta da colega aqui, existem duas coisas que vão ser separadas. Uma é o que o Henrique falou, com toda certeza, ele está corretíssimo. Os psicodélicos são das substâncias menos tóxicas que se conhece na história da neuroquímica e farmacologia. É extremamente difícil, se não impossível, calcular a dose letal de uma dessas substâncias por efeitos físicos. Entretanto, há, claro, interações com outros medicamentos. E aí aqui é outra área em que o proibicionismo atrapalha. Porque tem pouca pesquisa, a gente sabe pouco a respeito e a gente não sabe muito sobre esse tipo de interação. No caso da ayahuasca, existe um artigo publicado chamando a atenção de que a ayahuasca poderia ter casos de uma reação adversa com pessoas que tomam antidepressivos, especialmente da classe dos inibidores da recaptação de serotonina. Então, se você toma um antidepressivo e você está interessado em ayahuasca, você precisa entender qual é o mecanismo de ação do seu remédio, você precisa conversar com o seu médico, porque esses inibidores da recaptação de serotonina, eles agem de maneira semelhante às moléculas que tem no cipó, que também inibem a recaptação de serotonina. E aí o que esses pesquisadores levantaram é que há a possibilidade de uma síndrome serotoninérgica que pode chegar a ser fatal. Só que isso é uma hipótese. Essa hipótese ela se tornou quase que numa contraindicação de ayahuasca e antidepressivos, o que é um problema do ponto de vista que a ayahuasca tem, há vários indícios de que ela tenha efeitos positivos no tratamento da depressão, e se você levanta essa bola, você afasta as pessoas com depressão do que pode ser benéfico para elas. Mas há um potencial de interação. O lado que vai contra essa ideia da síndrome serotoninérgica é que sabe-se informalmente de muitas pessoas que estão tomando esse tipo de remédio, estão participando de rituais e não apareceu até agora nenhum caso de fatalidade, nenhum caso de síndrome serotoninérgica grave.
Então pode ser que tenha nuances farmacológicas aí que a gente ainda não investigou e não entende direito. Então, só para resumir essa parte, que eu acho que ela é muito importante, tem que tomar cuidado sim com interações medicamentosas e não só com a ayahuasca e antidepressivos, mas com outros remédios psiquiátricos e psicodélicos em geral. Bom, eu sou bem externo ao campo religioso, porque, enfim, eu sou ateu, eu não tenho nenhuma crença, enfim, em entidades sobrenaturais, etc, etc. Então, eu acho que o espaço mais interessante para se tomar essas substâncias é sim um espaço, digamos assim, cerimonial ou ritualístico, mas laico. As melhores vezes que eu tomei foi com um grupo de amigos num sítio, fazendo uma meditação, uma programação musical, não tomando assim para recreacionalmente, para ficar falando bobagem, fazendo festa, não é para isso, mas não necessariamente com uma perspectiva transcendental, porque eu oponho o contingencial, que seria a vida do dia a dia. A vida do dia a dia é completamente alienada, a gente nunca está aí, né? A gente está sempre ansioso, pensando num problema do futuro, com a atenção dispersa por uma série de afazeres absolutamente, enfim, cinzentos e até desagradáveis. Então, a maior parte da nossa vida, a gente não está realmente, digamos assim, plenamente conscientes de si próprios, da natureza, das nossas relações afetivas. A gente está dominado por uma voragem de ansiedades e expectativas muito negativas. Então é importante sair desse campo. Mas esse campo, para mim, é o campo da imanência e não da transcendência. Porque o que eu busco é aquilo que é próprio da própria natureza, dos próprios seres humanos. E eu acho que a gente tem que buscar, enfim, explicações no além. A ideia de transcender é estar fora daquilo que está em questão, inclusive ascender através de algo. A ideia de imanência é o contrário, é a ideia de você residir em si mesmo e de buscar naquilo que é próprio que a própria natureza, as suas próprias relações pessoais, a própria história da sua situação no mundo e da sua relação com o conjunto da sociedade. Então, por exemplo, com os indígenas, com os Kaxinawá, eu tomei a ayahuasca de uma forma, enfim, genial, porque eles ficavam lá fazendo uma música que era na língua deles, que eu não entendia absolutamente nada, então eu não precisava ficar pensando naquele panteão que me incomoda muito do patriarcalismo cristão, porque eu não gosto, enfim, da mitologia da Virgem Maria, me parece uma forma de repressão sexual acentuada do cristianismo. Então, ficar lá fazendo loas a Nossa Senhora, a Virgem Maria, para mim é uma coisa desagradável. Se for para fazer, enfim, com uma entidade xamânica, é mais interessante, porque aí, bom, é uma língua indígena e tal. Agora, a religião, como eu disse, é uma estrutura de poder, que de certa forma sequestrou, que capturou a espiritualidade humana e a confinou numa espécie de camisa de força. E essa camisa de força é, inclusive, o que mantém a maior parte das pessoas escrava desse cinzento dia a dia alienado, enfim, da produção capitalista, da mercantilização da vida, etc. Então, eu acho que é interessante, sim, buscar formas alternativas, que sejam, inclusive, ritualísticas, cerimoniais, etc., mas não necessariamente religiosas. Eu acho até que o campo da psicologia, o campo da filosofia tem muito para aprender com essas técnicas estáticas que são patrimônios indígenas inestimáveis, mas que podem perfeitamente ter utilizações na sociedade urbana e não necessariamente no quadro religioso, né? Inclusive, o uso psicoterapêutico, até 1966, o LSD era legal. Os médicos recebiam como amostra grátis da Sandoz. Teve um monte de médicos que usou isso em forma, enfim, bastante extensiva no Brasil e em vários outros países. Então, mesmo esse uso, eu também não acho que é o único possível, porque a gente sempre fica com essa disjuntiva, como se só pudesse fazer uso na igreja ou no consultório. Eu não estou doente, não quero ser curado de nada em termos espirituais, eu quero buscar uma investigação da curiosidade filosófica. E também não sou místico, então eu acho que tem que haver espaços também fora do âmbito médico e do âmbito religioso. Uma história interessante sobre a proibição também, como ela gera resultados inesperados, é que a descoberta da psicoatividade da DMT é um resultado da proibição do LSD. Porque o pesquisador que descobriu isso, o Stephen Zara, em 56, se não me engano, 1956, ele requisitou da Sandoz uma amostra de LSD, que na época era fornecida para pesquisadores, ele era psiquiatra. E a Sandoz recusou
com o motivo de que a Hungria era comunista e que eles não poderiam fornecer. Ele ficou frustradíssimo e continuou estudando a questão, e aí ele ouviu falar das plantas xamânicas da DMT, e aí ele conseguiu uma amostra de DMT e ele tomou, e nada acontecia, e ele ficou mais frustrado ainda, ele começou a investigar a questão, e aí ele teve a sacação: eu estou digerindo essa substância, eu preciso inibir essa digestão. E aí ele começou a estudar e a coisa foi como foi. Ele injetou. Bom, eu não sei se ele chegou a injetar ou se ele já com o OT, se ele já tomou com algum inibidor. Eu não sei se ele fez injetado, é uma boa pergunta. Sobre a ayahuasca, DMT, psicodélicos, coca, plantas xamânicas, cactos, cogumelos. Lá tem muita coisa, é um site muito bom. NEIP, neip.info, de informação. neip.info ou plantandoconsciência.org. Tem alguns outros sites, em inglês tem muitos sites bons. Vou citar só os meus dois favoritos, é o maps.org, MAPS, e o erowid.org, EROWID. Os nossos e-mails estão nos sites. Nossos e-mails estão nos sites que a gente falou. O meu é eduardo@plantandoconsciência.org. É razoavelmente fácil, quem quiser escrever. Bom, obrigado pela presença de todos. Obrigado a todo mundo. Venham mais vezes, a gente tem que fechar a casa.